Tem que esperar uns 5 segundinhos, né, Trelho? Fala, galera. Você atrapalhou o meu início. Vamos Mas de novo. Tem que esperar 5 segundos. Agora a gente tá ao vivo. Quer dizer, não tá ao vivo, tá gravando. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindas. Eu sou o Eric Mota. Eu sou a Kelly Cadanos. E nos Estados Unidos, Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Tô felizão de trocar essa ideia aqui. É a gente que fica feliz, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite. O Rodrigo, gente, ele é o operário da comédia. Ele se classifica pelo que está no topo do seu Twitter. Ele teve um comentário e ele pegou para ele, viu? Diz que ele não é o cara mais engraçado, mas se esforça pra cara. É isso, Rodrigo? É, cara, eu concordo com aquilo. Eu concordo com aquele comentário. Porque eu acho os meus amigos mais engraçados do que eu. Eu tenho um primo que eu acho que é mais engraçado do que eu. Então eu me divirto e eu me divirto muito com essa galera em volta de mim. E para mim é um baita prazer ter essa galera em volta de mim. Então eu nunca me achei o mais engraçado da minha turma, não. Mas eu sempre quis continuar com a mesma turma de sempre. Mas agora... Tem uma coisa também, né? A comédia, ela não é só sobre ser o mais engraçado, né? Também tem muita técnica e aí também tem muito esforço, né? Então, acho que isso também explica um pouco essa definição, né? E às vezes o que eu percebo é que às vezes quem é mais engraçado para uma pessoa não é o mais engraçado para outra pessoa. Então eu tenho o meu público, tenho o pessoal que curte o meu trabalho, então eu não tenho essa inveja da galera assim, nossa, fulano de tal é um gênio. Geralmente é mesmo, geralmente é o Afonso Padilha, eu acho sensacional, o Murilo Couto eu acho incrível, o Whindersson é o maior cara que se tem do nosso meio, e realmente eu acho que eles são mais engraçados do que eu dou risada com eles, eu acho eles foda. Mas eu tenho que falar uma coisa, viu, Rodrigo? Tem um pelo aqui, ó. Joey, sério. Essa entrevista esqueci. Está sendo apresentado por mim, pela Kelly e com certeza pelo Joey, que é o nosso cachorro que sempre aparece por aqui, viu? Rodrigo, eu sou suspeito de falar, eu fiz a brincadeira no início, mas sou fã do seu trabalho há muito tempo e a gente vai falar sobre isso, porque eu vejo... É verdade, ele estava até emocionado. Eu tava nervoso, Rodrigo. Eu tava, meu Deus, agora eu tenho o WhatsApp do Rodrigo Fernandes. O que é Rodrigo Maia se eu tenho o WhatsApp do Rodrigo Fernandes? Dá licença. A semana inteira falando disso. Pra você ver que eu sou mais complicado de responder que o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia ainda grava um olá pra FGV e tal. Comigo você manda uma mensagem, eu respondo 2 dias depois. E eu que não sou ninguém, faço isso também. Então tá tudo certo. Ele não me responde no WhatsApp. Olha, mas enfim, eu sou fã do seu trabalho há muito tempo e eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Antes, eu preciso expor uma pessoa aqui, Rodrigo. Tá, a gente trabalha com humilhação pública aqui também nesse programa, caso, né? Não tenha ficado claro. Exponha. Essa live era para ter acontecido, essa entrevista era para ter acontecido, para quem tá acompanhando, tá gravado pra gente gravar há uma semana. Mas bota a galera de humanas junto para fazer conta. Uso horário. Conta de, assim, somar, subtrair, não dá certo. Eu vou pegar aqui a conversa com a Rafaela Caçapava, eu dou nomes, viu? Rafaela Caçapava. Pena que eu não tenho uma foto dela aqui. A produtora. A produtora aqui do Regra dos Terços, eu tô falando aqui e eu não separei antes, porque eu tô expondo a Rafa, mas eu também sou um banana. Foi no dia 20. Esse áudio aí, ó. Esse aqui, ó. Ai, que medo. Deixa eu ouvir antes, né? Ai, que medo. Esse mesmo. Vamos lá. Vai fazer a delação premiada, mas tem que conferir se a informação tá certa. É verdade. Vai que eu me comprometo, né? Vai ter um áudio seu fazendo xixi. Eric, eu tô aqui fazendo as contas, porque eu acho que eu fiz cagada. Você vai me desculpar? Diga que sim, chefe. É porque esse negócio do fuso horário eu fiquei contando, mas agora eu tô lendo as mensagens de novo, tô achando que é 13 horas de lá, vai ser 16 horas daqui, porque ele tá 3 horas mais cedo que a gente. Então, se ele quer que seja às 13 lá, vai ser 16 aqui, menos 3, é 13, né? Lá. Eu ainda não tenho muita certeza. E piora! Tava errado. E ainda tava... Não, isso era 10 tava da manhã. 2 vezes errado. Ela tinha dito pra gente que era 10 da manhã aqui, aí a gente tava lá, pronto, 10 da manhã.
E aí, o que aconteceu? Nada. Não era 10 da manhã, como o Rodrigo bem sabia. Gente, não era 10 da manhã. Aí ela mandou esse áudio. E aí ela errou de novo. E aí a gente entrou aqui Às 4 horas? e já tinha passado. Era às 3. Exatamente. Enfim, só para expor mesmo, porque a gente trabalha com humilhação pública, entendeu? Não temos um centavo para pagar direito trabalhista, entendeu? Para pagar processo que a gente vai tomar. Mas a gente gosta de desafio. Você já foi processado? Vocês gostam da corte. O que vocês gostam é do juiz, é de conversar com o juiz. Ah, não, o juiz é uma beleza. Esses são os nossos 15 minutos na corte. Você já foi processado, Banguela? Eu já fui processado. 3 vezes, eu acho. 3 vezes. Acho que foram 3 vezes. Sempre por piada. Sempre por alguém não gostou de uma piada, entrou com processo. Os 3 processos, os 3 foram por isso? Os 3 foram por piada. E você ganhou ou perdeu? Um eu ganhei, um eu perdi e o outro tá rolando ainda. Eu acho que ainda não saiu a decisão, não. É um processo um pouco mais antigo e aí tem que esperar, né? Não... É por isso que você foi para os Estados Unidos, então? Você foi fugir? Para ficar caro pro agente da justiça encontrar para me entregar a carta do processo. Olha que estratégia boa! Tudo fez sentido agora. Gente, Tudo fez sentido. Antes da gente chegar nos Estados Unidos, eu quero chegar no Mato Grosso. Vamos lá, você começou a sua carreira lá no Mato Grosso quando você estava na faculdade de publicidade, viu que eu sou fãzinho mesmo, cara, eu não estava brincando. Na faculdade de publicidade. Você quer chegar no Mato Grosso, você tá perto, que já tá em Goiás. Pois é, tô pertinho mesmo. E tem fuso horário lá também. Tem fuso horário. Nossa fuso horário. senhora. Tem fuso horário também. Sempre que eu falo que eu adoro ir para Brasília porque eu amo Goiás, o pessoal de Brasília fica meio puto. Cara, mas é tudo igual. Eu não sou de Brasília. Não, mas é porque eu sei que eu tô certo. Brasília fica dentro de Goiás. Eu digo que eu sou de Curitiba, mas na verdade eu não sou também. Eu sou da região metropolitana de Curitiba. Um lugar ótimo. Eu desafio qualquer um a pesquisar aí Colombo no YouTube, no Google, e bota imagens. Quero imagens. Vocês vão ver a beleza. Essa estratégia ela não é boa porque no Google só aparece coisa ruim. Sabe Osasco, Banguela? Você que Colombo é Osasco de Curitiba, sim. Exatamente. E aí eu quero saber o seguinte, porque você começou a faculdade. Primeiro, você está morando nos Estados Unidos, significa que você é rico, milionário, vindo de uma família rica, teus pais são os donos do Mato Grosso? Exatamente. Não, meus pais são professores, na verdade foram professores, eles são professores aposentados, e eu vim para cá, cara, quando eu vim para cá, eu vendi o meu carro, fiz uma rifa do meu carro, né, para fazer uma grana, e quando eu vim para cá, eu fiz as contas, né, o dólar tava 3,70, e aí eu fiz as minhas contas e pensei, vai ser difícil morar nos Estados Unidos com o dólar a 3,70. E aí, garoto, jovem, cheio de sonhos e objetivos, né? Acreditei que ia ser difícil. Tolo, um garoto tolo, jovem, menino do Mato Grosso, menino da porteira. E aí eu vim, vendi o carro, e foi muito legal. O cara que ganhou o carro, um cara do Rio de Janeiro, ele me ligou um tempo depois, porque demorou um tempo até passar os documentos pro nome dele e tudo mais. Ele me ligou um tempo depois perguntando se eu deixaria ele vender o carro que ele ganhou pro amigo dele, porque ele queria pegar o dinheiro para pagar uma pós-graduação que ele estava a fim de fazer e não tinha dinheiro. E aí ele nunca teve carro. Então ele falou assim: pô, muito legal ter um carro, mas é que eu queria fazer essa pós-graduação. Tudo bem se eu vender o carro? Aí eu falei, cara, o carro é teu, você faz o que você quiser. E aí você ganhou. Aí ele vendeu o carro para um amigo dele e para pagar a pós-graduação dele. E aí eu vendi um terreno também. Eu tinha um terreninho lá no Mato Grosso, que era assim, para emergência, para situações como essa, eu acreditava, né? E aí o cara que... Era, na verdade, uma fazenda, tamanho de 3 campos. Exatamente. Sim, mas os pais deles são os donos do Mato Grosso. Os donos do Mato Grosso, exatamente. E aí eu vendi o terreno e o cara me roubou a grana do terreno, até hoje eu não recebi. Então, vamos expor esse cara aí, Rodrigo. Passa pra gente, vamos embora. Já estou conseguindo os processos legais disso, né? Enfim, fazer como tem que ser feito. Mas então tá sendo perrengue aqui, cara. Eu faço rifa de air fryer,
A maneira que eu me mantenho aqui eu tô super legal aqui nos Estados Unidos e fazendo o que dá para ser feito, assim, não tenho a menor vergonha de trilhar caminhos para chegar onde eu quero chegar. Pois é, você tem trilhado bastante, eu vou chegar sobre os seus dias atuais, mas lá no início, Banguela, quando você criou o site, você tinha, inclusive, antes de eu entrar nisso, você tinha uma pessoa contigo, Sim, um rapaz Fred. que eu vi uma entrevista. Ele virou comediante? Qual foi o fim desse rapaz? Cara, o Fred Fagundes, se eu não me engano, ele tá trabalhando com o Cid do Não Salvo ainda, mas ele passou um tempo trabalhando na política no Mato Grosso, acho que ele trabalhou um tempo em Brasília também, se eu não me engano, mas ele ainda tá nas redes sociais, tá ativo e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia ele trabalha no marketing do Cid, do Não Salvo. Foi ele que transformou a política nessa grande palhaçada que a gente vê hoje? É tudo culpa do Fred. É tudo culpa do Fred Fagundes. Não, a gente tem prefeito mandando enfiar ozônio naquele lugar. A gente tem cara, é cada coisa. Não, mas aí no caso esse prefeito, nesse prefeito ele tá certo, porque o tratamento, o ozônio é naquele lugar mesmo. É o que eu ouvi falar aí. Se você for ver, ser jornalista hoje em dia é quase igual fazer stand-up, porque vou te contar, viu? A competição tá... Às vezes a gente, como acirrada. repórter, eu digo, às vezes tem que entrar fazendo muito autocontrole, viu? Não, eu acabei de retweetar um vídeo de acho que era vereador em Foz do Iguaçu. Eu acabei de dar um RT nesse vídeo antes de entrar aqui. Do cara falando que os médicos de Foz do Iguaçu estavam pedindo um bolsa auxílio para os médicos residentes. E aí ele fala o seguinte, a seguinte pérola: e desde quando médico reside no hospital? E aí todo mundo dá risada, ele fala, não é. E aí acho que alguém grita a explicação para o cara que o médico residente é o médico contratado do hospital, e ele fala, mas isso tinha que ficar claro na fala do outro político, porque não tá claro. Aí então tem que me explicar. Eu falo assim, esse cara foi eleito, ele é representante de um grupo de pessoas. Tem um comediante americano chamado George Carlin, ele já faleceu. E em um dos shows dele de stand-up, ele fala, por que as pessoas são contra os políticos o tempo todo? Eles são eleitos para serem representantes do povo. E será que eles realmente não são representantes do povo? Eu tive uma discussão ontem na faculdade sobre isso, na disciplina de ciência política, exatamente sobre isso. Tipo, é o nosso reflexo, gente. A gente olhando no espelho. Por mais que a gente não goste, aparentemente... Oi? Aquela jornalista, mas tá cursando direito. Mas vários jornalistas fazem esse caminho, né? De entender mais as leis e tudo mais, né? Na verdade, resolve ganhar dinheiro. É um plano B, né, gente? Vai sempre um plano B, né? Tá certo. Vai que... Enfim. Mas, bicho, aí beleza, você criou o blog, né? A galera que tá acompanhando aqui provavelmente já conhece essa história, então eu não vou nem me adentrar muito, fez sucesso, percebeu que o Mato Grosso não tinha muito espaço, foi para São Paulo. Mas quando que você olhou, Banguela, e falou, eu vou abraçar a comédia? Porque uma coisa é você ser dono de um site de comédia. Isso é uma coisa, é um business. Outra coisa é você falar, eu sou comediante. Como que foi esse start para você? Cara, eu acho que demorou um tempo até eu começar a me ver como comediante mesmo, porque é o que você falou, eu escrevia comédia pra internet, e isso era muito bem visto pelo público, assim, o número de não era seguidores, o número de visitantes no blog era muito grande. E aí eu e o Fred, a gente mandava e-mail pra comediante, assim, a Terça Insana tava fazendo... tinha uns vídeos no YouTube. O YouTube tava começando. O YouTube é de 2006. Na verdade, o YouTube é de 2004, mas começou a ficar popular em 2006. E a gente mandava e-mail, a gente colocou o vídeo de vocês no blog. Mas, assim, muito uma galera querendo atenção. Assim, eu e o Fred fazendo o nosso trabalho de querer atenção dos artistas, né? E com o stand-up foi a mesma coisa, botei vídeo do stand-up no blog, as pessoas viram e gostaram, e aí o Joseph Klimber foi pro blog também, os melhores do mundo, e aí os artistas começaram a entrar em contato com a gente, porque como
o YouTube era muito novo e a gente já era o que era a internet naquela época, os artistas estavam muito desconectados o que era YouTube, o que era blog, o que era internet, né? Naquele tempo, a internet naquele tempo, o artista estava batalhando para chegar na televisão, para conseguir entrar numa novela, para conseguir ter um programa na Globo, assim, a internet não tinha essa força que tem hoje. Então, os vídeos viralizaram muito na internet e os contratantes do Brasil inteiro começaram a chamar os artistas para apresentarem nas cidades. E começaram a falar, vindo Jacaré Banguela, e os artistas começaram a procurar o que era o Jacaré Banguela. Então foi uma colaboração mútua da gente ter um canal super bem visto e os artistas terem um conteúdo incrível que se conectava com o público. Então isso foi uma parceria sensacional. Eu fui para... Primeiro fui para o Rio de Janeiro. Eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, antes de ir para São Paulo. Saí do Mato Grosso e fui para o Rio. E aí no Rio eu passei a conhecer uma galera que anos depois foi ficar famosa. O Paulo Gustavo era um cara que tinha uma peça na Barra da Tijuca, que era dirigida pelo Fernando Caruso, que já era um pouco mais conhecido, e a gente sentava no mesmo bar, ali no Diagonal, para comer pizza e dar risada, junto com o gordinho, o roteirista do Zorra Total, que era o Fábio Porchat. E o Kibi Louco, porque na época o Kibi Louco e Jacaré Banguela bombava mais do que eles como artistas, né? Então o meu caminho foi assim, conhecendo uns caras que tempos depois se provaram ser incríveis como eles são, como o Porchat como o Paulo Gustavo e aí quando eu comecei a fazer stand-up, e aí eu comecei a ser chamado para fazer show nos clubes de comédia, nos grupos de comédia no Rio de Janeiro, que eu comecei a achar que eu podia assinar como comediante ou coisa parecida. Mas foi quando eu fui para São Paulo, e aí 1 ano depois, que eu comecei a fazer mais show, porque tinha mais grupo de comédia em São Paulo do que no Rio, acho que até hoje é assim. E eu comecei a me apresentar mais, e os comediantes me chamando de comediante, e eu comecei a entender que, tá, beleza, eu posso começar a usar esse título, mas o Jacaré Banguela é de 2004, eu comecei a fazer stand-up em 2010, então foi a partir de 2011, 2012 que eu comecei, tá, ok, o que eu gosto é de comédia e o meu foco vai ser qualquer coisa que eu fizer na vida com comédia. E aí, em que momento você começou a ganhar dinheiro com isso? Já em 2004, com o Jacaré Banguela, ou isso aconteceu depois? Assim? A partir de quando você começou a viver de comédia? Não foi em 2004, não. Foi 2006 ou 2007. Acho que no final de 2006, eu e o Fred, a gente foi chamado para fazer uma campanha para Antártica. Bebedores Oficiais da Antártica. A Antártica estava lançando essa campanha da Boa, que era o Bussunda e a Juliana Paz. E a gente foi convidado para o lançamento da campanha Boa da Antártica. Só que assim, a gente foi só convidado, a gente tinha um convite, a gente não tinha passagem, a gente não tinha nada. E aí eu e o Fred, a gente foi de ônibus, de Cuiabá até o Rio de Janeiro, para fazer a cobertura. Aí a gente levou câmera, eu peguei câmera emprestada na faculdade, peguei uma câmera fotográfica emprestada, a gente fez a cobertura, e aí eu já estava trabalhando com edição na faculdade, mexendo com edição. Eu voltei, editei o vídeo, fiz vinhetinha, animaçõezinhas e tal. Acho que foi 2006, isso, 2006, 2007. E aí eu coloquei na internet, e aí que as agências de propaganda começaram a ver o Jacaré Banguela com outros olhos, porque era um blog de 2 estudantes do Mato Grosso. Mas quando eles viram a qualidade de produção e a gente foi fazendo foto ao longo do caminho e mostrando, agora a gente parou aqui em Minas Gerais, agora a gente parou aqui em tal estado. E a gente tinha uma coisa que a gente ligava de orelhão da rodoviária para o meu irmão, que mora em Sinop, no interior do Mato Grosso, ligava para o meu irmão gravava o áudio do telefone e subia no blog como um post. Agora a gente está em tal rodoviária, em tal lugar. Podcast. E a gente foi fazendo essa jornada, assim, até chegar no Rio de Janeiro. Então, quando a gente chegou no Rio de Janeiro e conheceu a Juliana Paz, o público estava muito assim, caralho, os caras do Jacaré Banguela vão conhecer a Juliana Paz.
E aí a Juliana Paz falou com a gente no vídeo, assim, deu um oi no vídeo. Vocês que são os caras do Jacaré Banguela, um beijo para vocês. Então, o nosso público naquela época, eu acho que foi final de 2006 ou de 2007, eu não lembro exatamente. O público vibrou muito com esse crescimento do Jacaré Banguela. E a propaganda ficou assim, a galera das agências de propaganda, né, porque isso deu uma viralizada legal, porque o blog já estava bombando bem, ficou assim, caramba, esses caras do Mato Grosso fazem um trabalho absurdo como esse. O Flávio Lamenza do Chongas, que era um blog que existia, um blog lá do Rio de Janeiro, ele foi convidado para esse evento, ele não foi porque ele achou que era longe. Era nos altos da Lapa, era num lugar meio longe, assim, no Rio de Janeiro. Realmente era um lugar meio longe. E ele falou, cara, eu não fui porque eu achei que era muito longe o lugar, e vocês vieram de ônibus no Mato Grosso. Eu falei, exatamente. Veja só, né? Olha só. Força de vontade, né? Cara, muito bom, muito bom. E aí, eu sei que você chegou no Rio de Janeiro, você teve que dormir no chão, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro. Na verdade, você não teve. Vamos lá. Você vacilou, né? Eu vacilei. Eu cheguei no Rio de Janeiro, o Kibe, o Antônio Tabet, ele me convidou para morar no Rio de Janeiro, que ele tinha umas ideias de montar uma agência de conteúdo e tal. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, tinha acabado de me formar na faculdade, eu falei, pô, não tenho nada a perder e acho que pode ser conexões legais. Fui para o Rio de Janeiro e morei uma semana na casa do Antônio Tabet, do Kibe. E a esposa dele estava para ter o segundo filho e a mãe dela ia chegar de viagem e ele falou, cara, por uma semana dá para você ficar, mas depois você tem que achar um lugar. Eu falei, beleza, eu tenho uma semana para achar um lugar. E aí, todo dia eu saía, andava pela rua, andava pelo bairro e tal, e eu encontrei um apartamento para alugar, fiz todo o procedimento rapidinho e os caras me entregaram a chave. Eu entrei no apartamento na sexta-feira, a sogra do Kibe chegaria no sábado, então assim, o timing foi perfeito. Eu cheguei, aí eu saí do apartamento dele e cheguei no meu apartamento sexta-feira. Só que eu entrei no apartamento, o apartamento tinha absolutamente nada no apartamento, absolutamente nada, sexta-feira. Aí eu fui na Casas Bahia e comprei uma cama, uma cômoda e uma geladeira. Foi o que eu comprei. A cama, uma cômoda e uma geladeira. E os caras falaram, beleza, a gente vai entregar na semana que vem, que são 5 dias úteis para entregar qualquer coisa quando você compra numa Casas Bahia. E eu assim, putz, eu preciso para hoje. Aí eu falei, não dá. Se pagasse mais, entregava na segunda. Eu falei, então beleza. Então paguei uma grana a mais para entregar na segunda-feira. E aí, de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda, eu não tinha onde dormir. Eu poderia ir para um hotel, tranquilamente, passar o final de semana no hotel, show de bola. Mas eu falei, putz, não quero ganhar dinheiro, porque já tinha comprado as coisas, tinha pago o seguro-fiança do aluguel, enfim, eu tinha gasto muita grana em pouco tempo. Aí eu dormi 3 dias usando a minha mochila como travesseiro, e minhas roupas como cobertor. Até segunda-feira, quando chegou tudo. E aí, nunca falei isso pra ninguém, nunca falei isso pra minha família, nem nada, pra não deixar ninguém preocupado, né? E aí, anos depois, eu falei pro meu pai isso. Eu falei, pô, pai, quando eu cheguei no Rio foi meio difícil, dormir no chão com a mochila e tal. Aí meu pai falou assim, mas por que você não comprou um colchão inflável? E travesseiro e cobertor, já que você ia precisar de travesseiro e cobertor depois, você já não comprou. E aí eu fiquei assim, não é que é verdade? Não é que é verdade? Eu passei um sofrimento só porque eu sou extremamente burro. Porque essa foi a resposta direta do meu pai. Eu falei, pô, dormi 3 dias. E ele falou assim, por que você não comprou um colchão inflável? E travesseiro e cobertor? Porque depois você comprou o travesseiro e cobertor? Eu falei, comprei. Ele falou, por que você já não comprou no primeiro dia? Não sei, eu não comprei. E assim, acho que hoje em dia meu pai é super orgulhoso da carreira que eu trilhei. Mas no momento que eu contei isso, eu acho que ele teve dúvida do orgulho. Acho que esse menino não tá pronto para vir. Volta aqui para cá, volta pro Mato Grosso. Eu acho que eu falhei em algum ponto aqui, não sei. Eu acho que ele ficou assim, legal que a tua carreira tá indo bem, mas assim, porra, precisa de um pouco mais de inteligência, né? Inclusive o Banguela tem um livro
Tinha tudo para dar certo se não fosse eu. Acertei com 50 histórias, né? Exatamente. Que eu quero fazer uma reclamação aqui, Banguela. Manda. Você tem um livro que eu fui comprar e não existe, só existe digital. Não, ele existe sim. Ele tá na lojinha da Tati Ferreira, do Acidez Feminina. Eu fui pelo Amazon. Ah, não, então, na Amazon ele só entrou a versão digital, por causa dos contratos, era uma coisa contratual, entrou a versão digital, e a versão impressa tá na lojinha da Tati Ferreira, porque como eu vim pros Estados Unidos, eu não tinha quem entregasse, né, enviasse os livros, e eu falei, putz, eu tô com uma porrada de livro em casa que quando eu voltar, eu vejo a melhor maneira de continuar vendendo isso. E aí a Tati veio para Chicago com o marido dela, que veio fazer alguma coisa do MBA dele, o Áureo. E aí eu conversei isso com ela, ela falou, putz, você não quer mandar para Belo Horizonte e eu mando de Belo Horizonte e entrego para as pessoas? Eu falei, beleza. E aí eu mandei 2 caixas de livro para ela e tá vendendo, assim, a cada 2 ou 3 meses eu tenho que mandar uma caixa nova, porque os livros estão com uma saída boa até hoje. Não, mas então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os livros estavam com você, aí você Isso. levou ele para os Estados Unidos, daí você entendeu que não dava para distribuir assim, daí você teve que mandar de volta para o Brasil. Não. Eu vim para cá sem os livros. Eu parei de distribuir os livros quando eu vim para cá, porque os livros... eu morava em São Paulo, com a minha mãe. Nos últimos meses que eu estava em São Paulo, eu estava morando com a minha mãe para juntar uma grana para vir aqui para os Estados Unidos, né? E aí, quando minha mãe voltou para o Mato Grosso para cuidar dos meus avós, os livros foram todos para o Mato Grosso. Então, a cada 2, 3 meses, minha mãe manda uma caixa lá para a Tati para continuar vendendo os livros. Tá. Não, perfeito. Então, me manda o link que eu boto aqui na descrição para a galera comprar. E o seu filme, o Rodrigo Fernandes fez um filme recentemente, e aí a gente já vai chegar nos Estados Unidos com essa história, e a gente vai falar como faz para consumir o filme. Mas aí, Banguela, vamos lá. Você está em São Paulo, carreira consolidada, viajando com melhores do mundo, fazendo tudo acontecendo. De repente, você olha e fala, agora que a minha vida tá boa, eu vou fazer o seguinte. Vou dormir no chão no apartamento. Eu vou dormir no chão lá nos Estados Unidos. O que aconteceu que você resolveu ir para os Estados Unidos? Cara, sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha Vamos na praça para ter um up, né? Não, eu já tinha um lugar para ficar. Eu já estava pagando um aluguel aqui de um apartamento. Já tinha pago do Brasil e cheguei aqui. E aí eu cheguei e eu não tinha nada. Eu vim com uma mochila e duas malas. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um colchão inflável, um travesseiro e uma coberta. Foi a primeira coisa, cara. E passei alguns meses dormindo. E passei alguns meses dormindo, porque como o curso aqui era de 1 ano, eu pensei, eu vou ficar 1 ano e depois eu volto pro Brasil. Então não vou ficar gastando dinheiro comprando um monte de coisa que eu não vou conseguir levar e não vou conseguir vender. E aí eu fui dormindo Cara, eu dormi por meses nesse colchão inflável. Era um baita de um colchão inflável bom, só que dele furou. E aí um amigo aqui, eu fiz vários amigos aqui em Chicago, o Rinaldo, que mora aqui em Chicago há muito tempo, ele tinha uma cama... Rinaldo é brasileiro, né? Pelo nome. Brasileiro. Ele me deu uma cama com colchão, e aí eu, enfim, passei a dormir em cama. E a cama que eu durmo até hoje, inclusive. Mas como que eu vim pra cá? Eu tava no Brasil fazendo muita coisa, né? Seguindo minha carreira, seguindo os meus sonhos e fazendo o máximo que eu podia dentro das minhas limitações. E depois, em 2016, eu entrei para a companhia de comédia Os Melhores do Mundo para substituir um dos atores, o Adriano Siri, e fiz aquele ano inteiro a temporada de peças viajando pelo Brasil, e no final do ano a gente fez Nova York e Boston. Peça em Nova York e Boston. Então foi um ano incrível para mim. Em 2017, o Adriano voltou para o grupo e eu tinha comprado um monólogo chamado O Namorado da Minha Namorada, que eu fiz a tradução, a adaptação, e o Oscar Filho me dirigiu nesse monólogo. Eu fiz algumas apresentações, fiz 2 temporadas, viajei um pouco pelo Brasil com esse monólogo, que eu queria ter a experiência de atuar num texto que não era meu, que não foi criado por mim, né? Porque eu estava vindo fazendo stand-up há algum tempo já. Eu gostei da experiência, e aí, cara, na minha cabeça, dentro do meu coração,
como artista, eu tenho uma coisa que é do tipo, beleza, fiz isso, e agora? Terminei esse ciclo aqui, e agora? E aí, quando eu olhei para trás, isso já era 2018, eu tava assim, putz, eu já lancei um livro, fiz uma turnê nacional e internacional com os melhores do mundo, já tinha atuado em 15 filmes nacionais, já tinha feito um monólogo, e eu tava assim, caramba, eu tô com sede de mais, mas eu não sei o que é esse mais. Tinha feito uma websérie pra internet, sabia o que era esse mais. E aí, 2018, eu fiquei matutando isso, tal, e aconteceu um monte de coisa em 2018, tal, eu fui acusado de racismo, enfim, né, cancelamento, e era o começo do cancelamento, aquela época que as pessoas eram demitidas dos lugares quando a galera da internet cancelava. Hoje em dia, a galera Você da internet sempre começando, sempre lançando moda. Eu sempre à frente, cara, eu sempre à frente do meu tempo. Hoje em dia rola cancelamento, todo mundo fala, jovens. Mas era o começo do cancelamento, então fui demitido e tal. E aí eu fiquei, puta merda, eu construí uma carreira que acabou agora, né, com isso, eu fui demitido dos lugares e tal. Mas isso também me fez pensar um pouco, bom, agora eu não tenho compromisso com nada, eu tô livre, leve e solto. O que eu faço com toda essa liberdade, né? Aquele grande problema na nossa cabeça, o que eu faço com toda essa liberdade, né? O problema do jovem, né? Caramba, meus pais me dão casa, internet, comida, uma vida interessante, boa. O que eu faço com essa toda liberdade? Já sei, vou problematizar. Como eu sou de uma geração em que quando você tem muita liberdade, você tem que se ocupar, eu comecei a pensar o que eu queria fazer de maior. E eu lembrei que antes de eu querer fazer blog, porque blog foi uma coisa que foi acontecendo enquanto eu estava na faculdade de publicidade, eu queria fazer cinema. Eu sempre quis fazer filme. E aí eu lembrei que eu entrei na faculdade de publicidade, tudo isso assim, reflexões, tentando encontrar um novo caminho, né? Eu entrei na faculdade de publicidade. Hã? Não, eu ia falar terapia. Cogumelo. Eu nem uso droga, nenhum tipo de droga, nem maconha, nem terapia. Não uso, não sou consumidor. E aí eu tava... E aí eu lembrei que eu queria fazer cinema, no começo de tudo, eu queria fazer cinema. E no Mato Grosso, até hoje, não tem curso de cinema. Até hoje não tem. E eu queria fazer cinema porque eu assisti Cidade de Deus, e esse filme foi o que mudou a minha visão do que é cinema. Porque foi um filme tão incrível, eu lembro de ter achado tão incrível tudo que eu assisti no Cidade de Deus, que eu procurei saber quem era Fernando Meirelles. E aí descobri sobre a O2, que era uma empresa que fazia filmes e comerciais, e que ele era publicitário. Então eu fiquei assim, então na publicidade dá para fazer filme, porque você faz muito comercial e você faz filme. E aí eu entrei na faculdade de publicidade. E aí na faculdade de publicidade surgiu o Jacaré Banguela. E aí minha vida foi sendo Jacaré Banguela nos últimos 15 anos até então, né? 2018. Até 2018. Eu não lembro qual que era a idade do Jacaré Banguela nessa época. Mas era 13 anos de Jacaré Banguela. E aí eu fiquei assim, putz, cinema, tá bom. Eu comecei a procurar os cursos de cinema em São Paulo. E tudo que eu lia, eu entrava assim, a curso de cinema em São Paulo. Aí eu lia o currículo, assim, as aulas e tal, e não me interessava, porque era uma coisa muito artística, cabeçuda. E eu ficava assim, putz, eu não sei se é esse caminho que eu quero. Eu quero fazer cinema de comédia, porque é o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu venho fazendo ao longo do tempo, acho que é algo que eu sei fazer. Esse cinema cabeçudo, nacional, não é comigo, assim, esse drama não é comigo, enfim. Então eu ficava cansado de me imaginar numa sala de aula assistindo coisas que eu não queria assistir, que eu não tinha o menor interesse em assistir. E aí, 2018, em fevereiro de 2018, eu fui para o Canadá passar o meu aniversário lá, que pro meu aniversário eu sempre viajo para algum lugar que eu nunca fui. E aí eu fui para o Canadá, encontrar com a Carol Zócoli, uma comediante brasileira que morava lá na época, e passar meu aniversário. E a Carol foi fazer um show na Second City
de Toronto. E eu fui com ela e eu falei, que escola legal, porque eu vi uns quadros na parede de gente no palco, assim. Ela falou, é uma escola de comédia. Eu falei, como assim? Ela falou, uma escola só de comédia. Todos os cursos que existem aqui são de comédia. É escrever stand-up, é escrever para late show, né? Para programas de entrevista de late show, tipo Danilo Gentili, que aqui nos Estados Unidos tem muito. É para escrever tipo Saturday Night Live, que são sketches. Ou é para você aprender a atuar sketch, ou é para você aprender improviso, é para você aprender stand-up, para você... E aí eu falei, nossa, eu não sabia que poderia existir no mundo uma escola só de comédia. Uma escola só de comédia. Aí eu fui pesquisar sobre a Second City, é uma escola que existe desde 1959. Ou seja, não é que existe uma escola de comédia, existe uma escola de comédia há muito tempo. Existe uma escola de comédia. E aí, pesquisando mais sobre a Second City, eu vi que o Bill Murray aprendeu a fazer comédia porque ele estudou na Second City. E aí você vê o Bill Murray, a Tina Fey, que fazia o 30 Rock, era do SNL também, o Steve Carell do The Office, do Virgem de 40 anos. O Steve Carell, ele foi aluno na Second City e depois ele virou professor na Second City. Depois que ele foi fazer série, filme, televisão. Então, assim, grandes nomes da comédia de quem eu sou fã estudaram na Second City. Eu falei, bom, então tá aí o meu próximo passo, que é morar fora do Brasil e estudar na Second City. O meu plano era ir para Toronto. Eu tava pronto para ir para Toronto. Eu vou para Toronto, estudo qualquer coisa na Second City e tenho o apoio da Carol Zócoli, uma brasileira que já estava lá há 5 anos. Não vou sozinho para Toronto. Não quero ser um brasileiro chegando sozinho num país, assim. Isso era meio assustador para mim. E aí eu entrei no site da Second City, porque eu já estava assim, desencanado do cinema. Para mim, beleza, existe uma escola de comédia, vou para Toronto estudar qualquer coisa de comédia, e para mim o próximo passo era isso, morar fora e estudar comédia. Quando eu entrei no site da Second City, apareceu um pop-up assim, você quer aprender cinema de comédia? E eu falei, ei, olha, como assim? Cinema de comédia? E aí tinha o curso de cinema de comédia. 1 ano de cinema só sobre comédia. E eu falei, caramba, era o que eu tava procurando. Era exatamente o que eu tava procurando. Só que esse curso era em Chicago e não em Toronto. Em Toronto não existe esse curso. Esse curso só existe em Chicago. E aí eu tomei a decisão. Então, beleza, por mais assustador que seja, eu vou morar sozinho num outro país e descobrir... Mas você não conhecia ninguém que morasse nos Estados Unidos? Absolutamente ninguém. Quando eu cheguei aqui, que amigos do Brasil, que tem amigos brasileiros aqui, começaram a falar, tem um cara aqui, o Rodrigo Banguela, tal, encontra com ele, aí o Fábio Mantonelli entrou em contato e a gente logo se encontrou e tomou um café e ficou amigo. Aí depois a Ivy Alavi, que é professora do método Meisner aqui, é uma brasileira, professora em inglês. Tanto que eu tô na casa dela, cuidando do cachorro dela, enquanto ela, o marido e os filhos estão em Dallas, visitando uma fazenda de uns amigos deles lá. E assim, essa amizade que a gente fez, a Dani Deg, que foi a produtora do meu show de stand-up aqui, logo que eu cheguei, ela produziu um stand-up meu, a gente ficou super amigo, ela se mudou para Boston, tá trabalhando num jornal brasileiro lá chamado Brazilian Times, e daqui 2 semanas eu tô indo para Boston, porque eu vou começar um programa de entrevistas pro Brazilian Times, para lançar a rede de podcasts deles. Então, assim, os brasileiros super se ajudando aqui, trocando ideias e fazendo conteúdo, mas essa foi minha jornada, assim, o plano nunca foi vir para Chicago, o plano era estudar cinema de comédia, eu não sabia que isso existia, e eu acabei descobrindo que isso existia só aqui em Chicago. Só tem que fazer uma correção na sua própria história. Não foi você que decidiu. Foi o algoritmo do Google que decidiu. Na verdade, foi o pop-up. Foi o pop-up da Second City, porque eu entrei no site. Tá. Eu entrei no site e o pop-up falou assim, ei, você quer aprender cinema de comédia? Eu falei, ih, rapaz, Second City, quero. Olha, por um acaso eu quero. É Deus. Deus. Muito bom. Mas aí, Banguela, você chegou nos Estados Unidos, fez o curso e resolveu não voltar. Por quê? Primeiro corona. Responder, né, gente? Coronavírus. Coronavírus é uma das primeiras coisas.
É só olhar para o Brasil nesse momento, que eu, se fosse isso, também não era nem doida de voltar. Coronavírus. Mas eu... cara, por enquanto eu não quero voltar, porque... Primeiro que eu posso ficar legalmente aqui, esse tempo que eu tô ficando, em momento algum eu penso em ficar de maneira ilegal nos Estados Unidos, então o meu visto me permite ficar esse tempo todo que eu tô ficando. A situação no Brasil não tá tão boa quanto aqui nos Estados Unidos, que existe um plano de vacinação e tudo mais, então me interessa um pouco mais continuar aqui por questões sanitárias. E a indústria do entretenimento aqui é diferente do que é no Brasil, né? A indústria do cinema aqui tem caminhos diferenciados que no Brasil ainda eu não vejo acontecer tanto, né? O entretenimento aqui, que é o cinema de comédia, né? O cinema no geral, mas o cinema de comédia, tem vários caminhos de séries, de filmes independentes ou filmes grandes, com grandes atores fazem filmes independentes também, né? Atuam em filmes independentes. E é um mercado muito grande aqui nos Estados Unidos, né? Como nos Estados Unidos eles não têm novela, eles têm muito seriado. E seriado você faz uma temporada e depois você vai fazer uma outra temporada no outro ano, então você tem um tempo de reescrever e tudo mais. Então, os caminhos aqui me interessam um pouco mais do que os caminhos no Brasil. Pode ser uma loucura o que eu vou falar agora, mas o canal de TV que eu vejo como uma possibilidade de conseguir fazer as coisas que os Estados Unidos fazem, que os Estados Unidos faz, é a Rede TV. Eu vejo um potencial absurdo na Rede TV, porque a Rede TV é uma emissora que transmite para o Brasil inteiro, é uma emissora que não tem exatamente um público definido, né? Não é como o SBT. O SBT é uma classe B, uma classe C, são programas populares, é plateia, é o auditório, é a caravana. O SBT tem um apego mais popular. A Band é um pouco mais jornalística e alguma coisa mais esportiva. A Globo todo o entretenimento do Brasil é centralizado na Globo, né? A Record também eu vejo um pouco mais jornalístico e mais bíblico, né? As novelas bíblicas fazem muito sucesso na Record. E a Rede TV eu vejo como um coringa, assim. A Rede TV tem um pouco de jornalismo, um pouco de esporte, um pouco de variedade. E eu penso assim, putz, eu acho que se a Rede TV abraçasse a ideia de fazer uns conteúdos audiovisuais de série, né, série de comédia ou série de ação, dessa maneira de filme independente, né, que é meio que uma câmera na mão, é tudo meio documental ficcional, assim, meio como The Office, ou meio como Borá. Eu sinto que a Rede TV é um canal que poderia começar umas coisas assim. A minha visão de negócio para o Brasil seria muito mais... Eu gostaria de fazer umas coisas malucas dentro da Rede TV por conta dessa liberdade que a Rede TV tem de abraçar coisas malucas, do que tentar uma coisa direto na Globo ou no Multishow, que é tudo mais formatadinho, eles sabem com quem que eles estão falando, então siga esse caminho aqui. E aí eu vejo isso acontecer na indústria do cinema aqui. Então, talvez o meu plano seja construir uma carreira aqui, aprender mais aqui e voltar para o Brasil querendo fazer uma experiência na Rede TV. Mas, assim, se a Globo achar que vamos nessa, vamos fazer uma coisa maluca, vamos fazer uma coisa maluca, Rede Globo. Nem que seja na madrugada, sabe? Vamos nessa. Mas essa sua visão já fez você perder milhões, né? Ele era para ser o dono do Porta dos Fundos. Sabia dessa? Puxa vida, o dono, e ele disse, não, vou ficar na Rede TV. Conta essa história aí. Na verdade, cara, isso é uma piada que ela foi crescendo a esse ponto e eu acho incrível continuar essa piada desse tamanho. Mas eu morei... Eu aumentei mais ainda, né? Porque você fala sócio, eu já fui pro dono. Mas eu tava no Rio de Janeiro, e aí foi quando eu conheci o Porchat, Paulo Gustavo, o Kibe, enfim, essa galera que depois virou o Porta dos Fundos, né? E eu fui para São Paulo porque eu sentia que São Paulo poderia ter mais oportunidade de trabalho na comédia, e realmente tinha. E eu fui para São Paulo e o Rafinha Bastos,
começou a me envolver muito nos projetos dele, então eu tava filmando coisas com o Rafinha, escrevendo coisas com o Rafinha, uma coisa ou outra, sugerindo uma coisa ou outra pro Rafinha. E aí o pessoal tava se juntando para fazer o Porta dos Fundos, e eles me chamaram para voltar pro Rio de Janeiro para dirigir as esquetes do Porta dos Fundos junto com o Ian SBF. Só que em São Paulo eu já estava fazendo stand-up, eu já estava no palco, eu já estava naquela transição de me ver e me mostrar como comediante, de ir para frente das câmeras, ao invés de ficar por trás das câmeras. E o pessoal o Ian, o Kibe e tal, eles queriam que eu voltasse para o Rio para fazer o Porta. E nesse mesmo período, que foi em 2012, que foi quando surgiu o Porta, o Rafinha estava com um contrato da Rede TV para fazer o Saturday Night Live lá. E eu vim para Nova York passar uma semana vendo como que eles fazem o Saturday Night Live americano. Então, assim, foi uma experiência incrível sobre produção, sobre comédia, sobre como que eles fazem tudo. E aí eu peguei e voltei para o Brasil e pensei assim, putz, eu prefiro tentar o Saturday Night Live na Rede TV, porque eu já tinha esse conceito de que na Rede TV tudo se podia, por causa do Pânico, né, que a gente entrou para cobrir o buraco que o Pânico tinha deixado no domingo, e eu já tinha tentado o Rio de Janeiro por um ano, assim, já conhecia os caras, eu falei, putz, eu não sei se parece ser mais longevo eu voltar para o Rio de Janeiro para tentar trabalhar nesse canal do YouTube, um canalzinho novo de sketch, ou eu fico na Rede TV e tento fazer parte disso que pode ser o novo Pânico, né? O Pânico batia 10 pontos de audiência na Rede TV. Uhum. Então eu apostei no SNL. E aí os caras lançaram o Porta dos Fundos e essa foi a história. Então, quando eu comecei a contar essa história, eu comecei a falar assim, putz, eu neguei o convite do Porta dos Fundos. E aí, como o Porta dos Fundos era basicamente os sócios e os atores, né, eram os 6 sócios e os atores, mas eu não era, e eu não seria nem sócio nem ator, um pouco a galera começou a achar que eu seria um dos sócios e eu só comecei a confirmar que era para ser um dos sócios. Algo assim. E aí depois chegou um momento que eu comecei a falar assim, não, eu fui chamado para ser sócio do Porta mesmo. E aí depois eles falaram assim, um dia o Kibe falou assim, Banguela, você nunca foi chamado para ser sócio do Porta. Aí eu falei assim, mas eu fui chamado lá no começo. Ele falou, para dirigir, porque a gente tinha um diretor e muitas ideias. Eu falei, mas aí o Ian era sócio, eu era para ser meio sócio. Eles falaram, não, nunca foi, não. Não era para ser sócio, não, cara. Entendi errado, então, que pena. Foi mal, agora já foi. Foi o corretor do celular. Desculpa. Maravilhoso. Agora, você já atuou bastante aqui no Brasil, já atua nos Estados Unidos. Antes de voltar para o Brasil, você pensa ainda em fazer alguma turnê em algum outro lugar, algum outro país? Fazer alguma outra coisa além do cinema? Quais são os próximos passos? Eu tô editando o segundo filme, né? O meu segundo filme tá sendo editado, o Second Date, que é o primeiro, já foi lançado. Ele foi lançado dia 31 de dezembro de 2020, porque eu queria que ele fosse lançado em 2020. Então eu corri o máximo que eu pude para lançar no último dia do ano, mas ele foi lançado no último dia do ano. E agora eu tô editando o segundo filme, que vai ser lançado esse ano. E os planos, eu adoro, eu tenho algumas ideias de séries para fazer aqui nos Estados Unidos. Na verdade, 2 ideias bem claras de séries para fazer aqui nos Estados Unidos. Eu tenho outras ideias de filmes também para fazer, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas nessa lista de ideias, eu tenho 2 ideias que seriam filmadas em Paris, que eu conheço. Eu fui para Paris, acabei conhecendo uns brasileiros de lá que trabalham com cinema independente em Paris. Então eu tenho 2 ideias, uma série e um filme que eu adoraria filmar em Paris. Eu viajei para Punta Cana, na República Dominicana, com meu primo e com meu irmão há uns 5 anos atrás, pro Réveillon, assim, para curtir o Réveillon, porque era
Era o pacote, sem sacanagem, era o pacote mais barato da agência de viagem. A gente queria alguma viagem internacional que fosse barato, e era mais barato ir para Punta Cana do que para o Chile, por exemplo. Eu tava super Caraca. achando que não foi Caracas. Punta Cana. eu tava muito assim, não, o Chile vai ser maneiro, que eu vou para umas fazendas, tomo uns vinhos nas fazendas e tá tudo certo. Só que para Punta Cana, num hotel com tudo incluso, era mais barato. Porque era República Dominicana, acho que eles estavam abrindo, incentivando o turismo, alguma coisa assim. E aí a gente foi para lá, e aí lá eu escrevi uma ideia de filme também. Teve um dia que a gente pegou um bugzinho e foi fazer tipo um rally no meio da poeira e da lama e tal. E aí eu vi bastante, a gente passou no meio de uma comunidade meio pobre, ali de Punta Cana, em que as crianças correm atrás dos bugs pedindo dinheiro e tal, porque é muito turista, muito gringo e eles dão. A gente não deu porque a gente tava sem carteira, mas eu fiquei tocado com a história, se isso vale. E aí eu escrevi uma ideia de um filme de um garoto que cresce vendo os bugs passarem e ele quer ser um corredor de bug. Nossa. E aí é um filme que eu adoraria voltar para Punta Cana. Dá um dinheiro pra galera. Dá um dinheiro para essa galera. E vou com carteira dessa vez. Porque no final do passeio... Mas isso é uma comédia também. É uma comédia como Jamaica Abaixo de Zero. Jamaica Abaixo de Zero é baseado numa história real. Eu não sabia. É baseado, que é com o John Candy, o gordinho do Jamaica Abaixo de Zero, também estudou na Second City e é um formando da Second City. Olha só. E o casal dessa série Schitt's Creek, que ganhou um monte de prêmio agora, é uma série de comédia tal, que é a mãe do Kevin, do Esquecendo de Mim, a Catherine O'Hara, ela também é formada na Second City, e no American Pie, o pai do Jim, que é o cara que transa com a torta de maçã, ele também é da Second City. E os dois são um casal nessa série que ganhou um monte de prêmio agora, Schitt's Creek, que chama a série. Os dois da série Second City de Toronto, e o John Candy também da Second City de Toronto. O Martin Short, que fez uma porrada de filmes nos anos 80, também da Second City de Toronto. Enfim, isso seria uma comédia... Toronto está pagando para o Jacaré Banguela para fazer publicidade, como vocês podem perceber. Para você ver o quanto eu sou burro, porque eu paguei para fazer o curso e ainda continuo fazendo propaganda de graça para a escola. Mas o Jamaica Abaixo de Zero é um filme baseado numa história real da equipe jamaicana de bobsled, que é aquele trenó no gelo. Em que eles foram porque eles falaram assim, acho que vai ser legal, e eles sofreram um acidente, enfim, nunca ganharam, mas assim, era tão surpreendente ter a equipe jamaicana de bobsled no Winter Games, que isso acabou virando um filme. Então a minha ideia com os garotos de Punta Cana seria um pouco nessa levada também é uma comédia do moleque que quer ter um bug, ele quer ter o bug não vai dar certo, até o bug dar certo, e se ele vai ganhar ou não vai ganhar o campeonato, não sei ainda. Se ganhar, beleza, mas se não ganhar, qual que é a lição de também não ter ganhado? Enfim, quando esse roteiro for desenvolvido, essa resposta vai aparecer. Então eu tenho vontade de fazer filmes pelo mundo, porque tem uma coisa filosófica que eu acabei desenvolvendo dentro da minha cabeça, que eu me vejo hoje em dia muito mais como um cidadão do mundo, do que como alguém nascido em Cuiabá. Eu nasci em Cuiabá porque era o lugar mais cômodo para os meus pais, um lugar onde eles estavam seguros de montar uma família, né, de criar uma família. E depois fui para Sinop, no interior do Mato Grosso, e passei o final da minha infância e minha adolescência toda no Mato Grosso, até voltar para Cuiabá para fazer faculdade. E eu decidi vir morar nos Estados Unidos e aprender essa língua e me comunicar e produzir nessa língua, que não é fácil, né? O inglês que a gente aprende na escola não é exatamente o inglês que é falado aqui, então você tem que se atualizar muito rápido para poder se comunicar melhor. E aí eu percebi que eu não tenho culpa de ser brasileiro, e isso não é uma culpa.
eu não tenho a menor culpa dessa ser a minha língua, eu não tenho nenhum arrependimento ou qualquer coisa de ser brasileiro, mas eu posso estar onde eu quiser estar, eu posso morar onde eu quiser morar e aceitar os desafios de me mudar para outro lugar. Mas a partir do momento que eu comecei a decidir dentro da minha cabeça que eu sou um cidadão do mundo e que as barreiras geográficas não são barreiras para mim, são só coisas que servem para a política e para a geografia do planeta, eu, como cidadão, eu me sinto pertencente ao planeta Terra. Então, quero produzir mais em Chicago, mas também quero conseguir fazer o filme em Punta Cana, quero também conseguir fazer alguma produção lá em Paris, não porque meu Deus, como o Banguela é rico, ou quer ser rico, ou quer ir para Paris, não, é porque eu sinto que é uma história que se passa em Paris, porque enfim, o filme ele tem a ver com os pontos turísticos de Paris, mas a série poderia ser feita mais em Londres do que em Paris, porque é uma série baseada em Shakespeare. É como Shakespeare para adolescente. É como todos os personagens de Shakespeare são adolescentes. Essa é a premissa da série. E eles moram em Londres ou em Paris. É porque tem uma... Essa ideia veio de uma livraria em Paris chamada Shakespeare, se eu não me engano, o Shakespeare Bookstore. E é uma livraria que vende livros no geral, mas assim, eles são muito conhecidos por terem versões de coisas do Shakespeare. Então eu pensei, putz, e se existisse uma série meio mágica, meio Uma Noite no Museu, sabe, em que de noite os personagens do Shakespeare saem dos livros e vivem a noite por Paris. Mas isso é uma coisa que pode ser pela Europa, ou pode ser em Londres. Eles saem dos livros e eles vivem essa noite em Londres. Então essa é uma série que eu posso fazer no interior da Bahia? Posso, e vai ser tão engraçado quanto, porque o Nordeste inteiro é sempre muito, muito engraçado, eles são muito talentosos, né, na comicidade. Mas acho que se fizer uma série sobre Shakespeare em Londres, pode ser um pouco mais interessante. De repente, separa por temporadas, cada temporada um país. Exatamente. Banguela, já quase caminhando para o final, eu queria saber de você o seguinte, porque aqui no Brasil, né, tá um grande movimento de podcast, de stand-up, você pegou o início dessa onda antes de você ir. Sim. E acaba que, nesse momento, o Rafinha Bastos, que é seu amigo, pelo que deu para perceber, está nos Estados Unidos, né? Volte e meia, ele está aí morando e construindo carreira. E muito se fala que ele está desbravando os Estados Unidos nesse sentido, mas você também já está aí. O que difere a sua carreira da do Rafinha nesse sentido? Qual é o cenário atual de comédia nos Estados Unidos para brasileiro? Só para a gente poder entender como que está esse cenário, para quem é comediante brasileiro e pensa em ir para aí. São dois cenários diferentes, o que o Rafinha está fazendo e o que você faz? Completamente. O Rafinha veio com um foco mais no stand-up, né? Que é onde ele se vê mais potente mesmo. Ele já falou isso, né? Que ele já fez muita coisa, mas o que ele sabe fazer mesmo é subir num palco, segurar um microfone e contar histórias para as pessoas. E ele veio com esse foco. Ele morou um tempo em Los Angeles e depois se mudou para Nova York. E ele voltou para o Brasil por causa da pandemia, e a pandemia nunca deixou de existir aqui nos Estados Unidos, né? E no mundo. E as bordas dos Estados Unidos, né, as fronteiras dos Estados Unidos estão fechadas para vários países, não só para o Brasil, mas para vários países, ainda estão fechadas. Então o Rafinha veio muito mais com foco no stand-up e eu vim com foco no cinema, então os caminhos realmente são dois caminhos diferentes. A Carol Zócoli, que antes estava morando no Canadá, em Toronto, agora ela está morando em Nova York e preparada para fazer stand-up, mas Nova York ainda não está reabrindo. Nova York está demorando mais para reabrir, porque como foi uma cidade que teve um pico maior do Covid, porque tinha muito turista, né? Muita gente chegando de muitos lugares do mundo, então Nova York teve um pico muito alto do Covid, o lockdown lá foi bem mais pesado, e eles estão reabrindo de uma maneira mais lenta do que aqui no estado de Illinois, que é onde eu moro, né? Chicago fica no estado de Illinois.
E tudo já está reabrindo, os clubes de comédia já estão reabrindo. Então, acho que a Carol tá bem focada no stand-up e tá em Nova York e tá metendo a cara dela nos clubes lá. E acho que ela e o Rafinha estão no caminho do stand-up. Eu tô um pouco mais no caminho do cinema, mas nunca descartei o stand-up também. Pode ser que em algum momento eu volte a fazer stand-up e grave e coloque no YouTube. E pode ser que isso já esteja acontecendo e eu não possa falar. Eu não sei. Deixa uma curiosidade agora. Você já tomou vacina? Não, mas a partir do dia... Acho que a partir do dia 5 de abril vai começar a vacinação em massa aqui nos Estados Unidos, que vai ser distribuído para os maiores de 16 anos. A partir do dia 5 de abril. Aí você tem que achar onde tem, agendar a vacina e ir. O que você vai fazer depois disso? Lamber corrimão, abraçar mendigo na rua, beijar desconhecido? O que vai ser feito? Que é isso que eu imagino fazendo. Isso eu já tô fazendo, mas de máscara. A pandemia não me impediu de fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer, como lamber corrimão, abraçar mendigo e pessoas na rua. Não, cara, eu sempre me mantive seguro durante essa pandemia, né? Eu passei bem mais tempo em casa. Assim que começaram a falar sobre máscara, eu já comprei máscara e comecei a usar máscara. Lembra no comecinho que começaram a acabar com os papéis higiênicos no supermercado? Eu comprei papel higiênico pra caralho também. Eu acabei com o papel higiênico no mercado. Eu fui, e aí um amigo meu do Rio de Janeiro, Cláudio Torres Gonzaga, comediante também, ele falou assim: pois mas por que as pessoas estavam comprando papel higiênico? Nenhum dos sintomas era diarreia. Eu falei assim, Cláudio, eu não sei, eu só comprei. Eu só fui e comprei. Tem coisa que eu não deixo a razão tentar achar a resposta, não. Tem coisa na minha vida que a emoção decide, eu só aceito. Então, quando eu vi que tá rolando uma pandemia, o pessoal tá acabando com o papel higiênico, eu fui e comprei papel higiênico também. Nem aí com isso. E então, eu acho que vacinando, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar no supermercado e devolver alguns papéis higiênicos. Revender o papel higiênico. Revender, porque acho que eu comprei demais e não vou precisar de todos os que eu comprei. Não, mas como eu me mantive muito mais seguro, né, de ficar em casa e respeitar as regras locais, eu só quero ser vacinado para não correr o risco de pegar o vírus, né, porque ele cada vez mais está ficando mais violento, né, a evolução dele é assustadora. E que os clubes reabram com mais público e que a vida volte ao normal aos pouquinhos, né? O que a gente pode fazer é dar os nossos passos, né? Fazer a nossa parte e cuidar dos nossos familiares e orientar os nossos amigos para que a gente possa se manter seguro, porque, enfim, não são poucos amigos morrendo de Covid, né? Infelizmente, todo mundo tem algum caso, chegou ao ponto de todo mundo ter algum caso próximo de amigo ou parente que faleceu disso. Então, o que eu mais converso no grupo da família vamos fazer o nosso, galera. Saiu a vacina, vamos tomar vacina. Saiu um vírus novo, saiu a vacina do vírus novo, a gente toma a vacina do vírus novo. O importante é a gente deixar o nosso corpo imune o máximo possível e é o que eu acredito, assim, eu acredito que a ciência está aí para ajudar a gente e a gente tem que dar os nossos passinhos e se manter vivo, porque é isso, as pessoas realmente estão morrendo disso aí. E se tiver que comprar papel higiênico, compra mais papel higiênico, é isso aí. Eu quero fazer uma última pergunta da minha parte, não sei se a Kelly vai querer fazer mais alguma, referente ao que te levou a querer ser um cidadão do mundo. Eu tenho uma opinião, quero saber se eu estou certo. Esquece o Eric jornalista, tá vindo aqui a pessoa completamente pessoal aqui o parado, entendeu? Banguela, quando você fez o Desbravando o Desconhecido, é esse o nome da? É o Predisposição ao Desconhecido. Predisposição ao Desconhecido. Quando você fez o Predisposição ao Desconhecido, realmente foi naquela sequência? Eu tive uma ideia louca, aí chegou o patrocínio. Pergunta 2. Foi depois disso que você falou, pô, é maneiro conhecer o mundo todo? Foi. O primeiro que eu fui para Paris
foi dessa maneira. Era um feriado que estava rolando no Brasil, não sei se era Páscoa. Não, era algum feriado que estava rolando no Brasil. Era o fim do carnaval? Porra, não lembro. Era algum feriado que, tipo, era um feriado na quinta-feira, e aí tudo emendou de quinta a domingo. E eu acordei e comecei a gravar stories. Eu tava indo na padaria comprar pão de queijo. Eu ouvi esses stories, por isso que eu tô perguntando. E eu comecei a gravar uns stories falando assim, porra, galera, eu tava com uma ideia maluca aqui de ir para o aeroporto e comprar uma passagem e ir para o primeiro lugar que tivesse fora do Brasil, igual nos filmes, assim, sempre tive vontade de fazer isso. Mas assim, gravei, guardei o celular no bolso, fui na padaria, comprei pão de queijo, voltei para casa, esquentei o pão de queijo, fiz um café, deitei na cama e abri de novo para ver o que a galera tinha falado. Cara, eu nunca tinha tido tanta resposta com uma pergunta como nesse dia. E eu falei, caramba, as pessoas ficaram muito empolgadas com essa ideia. E como eu estava super ativo na internet naquele tempo, né, produzindo muito conteúdo para a internet, quando você tem uma resposta muito grande de uma ideia nova, você olha com outros olhos, do tipo, olha só, eu não vou deixar essa ideia passar, né? Eu já tinha produzido tanta coisa há tanto tempo, e tanta gente nova tá surgindo todo dia, né? O TikTok agora, criando novos ídolos e tal. Eu falei assim, pô, se o pessoal engajou nessa ideia, vou pensar melhor essa ideia. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no aplicativo do banco e falar assim, tenho dinheiro para essa loucura? Eu falei, ok, eu tenho algum dinheiro ali, acho que eu não sei quanto essa loucura tem que custar, mas se não custar muito, vamos nessa. E aí eu fui gravando mais histórias, assim, pessoal, vocês estão felizes com essa ideia, tal, bom, eu vou ver aqui, acho que pode ser uma boa e tal. Aí eu acho que eu deixei uma caixinha assim, qual você acha que seria o nome do programa, qualquer coisa assim. E aí eu sentei no computador e fui ver passagem e tal, e assim, pô, vou comprar uma passagem hoje para ir. E tudo variava muito no site, mas variava de 1.000 a 5.000, passagem ida e volta. Eu falei assim, puta merda, aí começa a ficar pesado para mim, enfim. Mas eu percebi que os voos internacionais geralmente saem às 9 horas da noite de Guarulhos. Começam a sair a partir das 9, um pouquinho antes, mas geralmente por volta das 9 é quando saem os mais voos. E aí eu fui... Aí o Azaghal, Jovem Nerd, me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falou assim, Banguela, só vai. E eu falei assim, puta merda, velho. Tá chegando num pessoal que eu sou amigo, mas que eu sou fã e que pode me apoiar muito nisso também. E aí eu fiz uma mala com roupa quente e com roupa fria, porque eu não sabia para onde eu ia, e eu abracei a ideia de eu vou 7 horas para o aeroporto, porque para embarcar às 9, geralmente eles pedem 2 horas de antecedência para voo internacional. Então eu vou às 7 para o aeroporto, eu tento ver algum voo internacional. Para América do Sul, eu realmente achei que eu ia para o Uruguai. Vou para algum lugar da América do Sul e vamos nessa. E aí eu fui pro aeroporto, cheguei no aeroporto, filmando tudo. Aí é o que tá lá no vídeo, né? Eu fui filmando com a GoPro e tudo. Cheguei no aeroporto, e eu comecei a olhar na tabela lá do terminal, dos próximos voos, e um casal do meu lado comentou. E é aquilo, eu não sou religioso, não acredito em Deus, mas eu acredito numa força maluca que existe. O que eu acredito existe uma força maior do que a gente. Porque quando a gente faz coisa boa acontece, quando a gente deseja do fundo do coração oportunidades para chegar naquele caminho aparecem. Então, assim, porra, existe uma coisa aí. Tem uma coisa maior do que a gente acontecendo aí. Como existe o catolicismo, os mormons, os evangélicos, os israelitas, os israelenses, os judeus, ok, todos eles acreditam que existe essa força também. E aí cada um escreveu um livro do que eles acham que é essa parada aí. Então eu não acredito em religião, porque eu acredito na força de onde todas as religiões também acreditam. Eu acredito na força direta. E aí eu tava lá vendo o painel e um casal do meu lado falou assim, pô, eu fiquei sabendo que o voo para Paris tá muito barato, a gente devia dar uma olhada nisso. E aí eles saíram andando. Aí eu falei, porra, tá bom, o universo todo, meu radar, minha antena tá ligada aqui já. Que é uma coisa que também é filosófica da minha cabeça, deixar a antena ligada. A antena tem que estar ligada o tempo todo, o radar tem que estar ligado.
Porque às vezes você fala assim, pra quem acredita em Deus, Deus, me dá um sinal, o carteiro bate na tua porta e fala, ô caralho, tô falando com Deus aqui, porra. Porra, você pediu uma mensagem, Deus, me dá uma mensagem, chega o carteiro, você fala, porra, alguém atende esse merda que eu tô falando com Deus aqui? Então você tem que estar ligado. E aí beleza, vou lá. E aí o próximo voo que tinha pra Paris, se eu não me engano, era da American Airlines ou da Copa Airlines, acho que é da American Airlines. Fui no guichê da American Airlines e falei, vocês têm um voo para Paris hoje? Aí ele falou, tem. Sai às 9h10, 9h15. Eu falei, qual que é a ida e volta mais barata que vocês têm? Ele falou, não, é daqui 4 dias, voltando segunda ou terça-feira. Eu falei, pô, perfeito, né? O tempo do feriado. Eu falei, quanto é que dá a passagem? Aí ela falou, tá, se eu não me engano, 2.600. Tá no vídeo o valor, mas se eu não me engano, era R$2.600, ida e volta. Eu falei, em cima da hora. Em cima da hora, eu falei, tá ótimo. Aí tem no vídeo uma coisa que é sensacional. Do meu lado tem um casal que eles estavam remarcando uma passagem de Portugal, para Portugal. E a mulher fala assim, 2.600 ida e volta para Paris? E aí eu filmo eles, eu falei assim, E ela fala assim, você tá comprando agora? Eu falei, tô. Aí ela olha pro marido assim, e ela fala... A gente, eles foram para o aeroporto para trocar, sei lá, se eles perderam a passagem, deu no show, não sei. Eles estavam debatendo a ida deles para Portugal e eu tava com a mochila nas costas falando assim, quanto que é para Paris? 2.600, vou comprar agora, valeu, um abraço. E aí eu saí do guichê e era assim, passando 12 horas em Nova York. Então eu chegaria de manhã em Nova York, passaria 12 horas em Nova York, à noite eu embarcaria para Paris. Chegaria no outro dia em Paris. Aí eu comprei a passagem, embarquei, e nisso, cara, nessas horas, desde que eu comecei a falar sobre o assunto até a hora que eu embarquei, eu ganhei uns 10 mil seguidores a mais no Instagram. E só foi aumentando ao longo do tempo. E aí eu fui para Paris e aí quando eu cheguei em Paris foi assustador, porque eu percebi que eu não sabia falar francês e que eles não falam inglês, eles não têm a menor vontade de querer saber. Menor paciência, tem histórias ótimas. Eles não gostam mesmo. Não gostam, então eu percebi que saber falar sutiã e abajur não ia me ajudar muito, que eram as duas únicas palavras que eu sabia falar em francês naquele momento. Mas aí brasileiros no Brasil foram me falando, fala dessa maneira, e brasileiros que foram entrando em contato com brasileiros que moram em Paris, que entraram em contato comigo, a Juliana Paiva entrou em contato comigo porque ela tem amigos brasileiros, ela viu alguma coisa no Instagram e aí apareceu, enfim. E aí brasileiros me encontraram e me acharam e me ajudaram. E aí eu voltei de lá querendo fazer isso de novo. E aí eu fiz de novo e a segunda vez eu fui para o aeroporto e já comprei para o Uruguai. Falei, eu quero ir para Montevidéu, mas eu tô comprando agora. E aí depois eu fui para... Aí veio o patrocínio. Aí veio o patrocínio da Copa Airlines, quando eu fui para Cuba e Jamaica. Que eu fui para Havana e para Kingston, na mesma viagem, e fiz 2 vídeos. E aí, Toronto já foi também dentro do Predisposição Desconhecido, que eu encontrei com a Carol Zócoli. E Punta Cana também foi um Predisposição Desconhecido, que eu fui com meu irmão e com meu primo. Mas acho que esses foram os vídeos. Acho que foi Paris, Nova York numa viagem, Uruguai na outra, Punta Cana, Toronto, Cuba e Jamaica. Acho que são 6 vídeos. São mais de 6 vídeos, porque a primeira temporada tem 3 vídeos. Não, muito bom. A gente foi passar uma lua de mel na Itália, e aí eu fui não falo, o livro foi de nada de italiana, eu fui no banheiro, entrei no banheiro, no museu, e o cara falou alguma coisa comigo. Na Itália, eles têm a maldita mania de te cobrar toda vez que você quer mijar. Você paga para ir nos banheiros. E aí, só que eu já tinha pago para entrar no museu. Eu falei, não, agora é sacanagem. Cara, eu cheguei a ter que pagar no bar que eu tava bebendo para usar o banheiro. Chegou nesse nível na Itália. Uau. Aí, classe média sofre. Momento
né? Classe média só. Aí, Racista. Eu entrei no banheiro e um cara atrás de uma mesa falou alguma coisa comigo, eu não entendi. Aí eu falei, ele tá querendo me cobrar, esse filho da mãe, aqui, não vai tá tirando, parça, né? Aí eu peguei. Eu queria dizer que foi o único momento que eu soltei a mão dele. Né? Que ela fala italiano fluente. Foi o único momento que eu soltei a mão dele e falei, eu não posso ir no banheiro com você. Vai. Deu merda. Deu isso. Aí eu tirei o bilhete e mostrei meu bilhete do museu. Eu falei, não, já paguei pra entrar no museu, tá tirando, né, parça? Mostrei meu bilhete. O cara bateu na mesa e gritou. Eles são muito educados, né? Com quem não fala a língua deles. Não me interessa o teu bilheto! Puto da cara comigo. Cara, eu gelei. Eu falei, eu vou apanhar. Eu não sei brigar, eu sou um bosta. Eu vou apanhar na Itália dentro do banheiro. Mija na cara dele. Era só tirar o pau pra fora e mijar na cara dele, pra mostrar. Isso. Eu vim do mato, eu vim da floresta. E aí eu travei, aí eu olhei pra ele, aí eu fiz assim, tipo, o que você quer, né, amigo? Aí ele apontou pra uma placa, era banheiro de deficiente. Tipo, você não precisa saber falar minha língua, basta olhar, seu idiota. Aí você falou, tudo bem, eu prometo mijar sentado. Isso. Se te ajudar. Boa ideia, na próxima vou usar dessa. Cara, assim, eu teria conversa pra ter contigo a vida inteira, mas vamos deixar para uma próxima, que aí a gente tem a segunda temporada também. Combinado. Quando você lançar o segundo filme agora, me dá um like. Olha que emocionado. Que agora a gente é amigo. Combinado. Olha que emocionado. Dá licença, Brasil. E aí a gente marca a próxima conversa. Por mim, você volta quando você quiser. Foi uma honra ter você aqui. A casa é sua. Muito obrigado. Foi inspirador. Agora, só para aquilo que eu falei lá no início, eu ia contar o porquê que eu me inspiro tanto na tua carreira. Eu também nasci, só que no caso eu nasci na Bahia, fui criado em Curitiba, vim de uma origem bem humilde, Banhela. Enfim, fiz faculdade graças ao FIES 100%, meus pais nunca tiveram grana e tal. E, cara, eu sempre fui muito esforçado. Eu nunca fui mais habilidoso, no sentido de verdade. Eu sempre fui muito esforçado. E eu sempre fui muito inquieto. E esse blog é um exemplo disso. Né? Eu trabalhava muito para bancar a gasolina para poder ir para a faculdade, enfim. E eu tinha um blog de madrugada, chegava de madrugada, editava vídeo, tudo aquelas histórias. Isso me levou a conhecer gente, conhecia gente que me levou a conseguir entrar na TV como jornalista, fiz faculdade de jornalismo. E hoje eu tô aqui em Brasília, né? Sou repórter de rede da Band, faço para a Band Aberta, Band News TV, Rádio Bandeirantes, enfim, os veículos da emissora. Teoricamente era para eu estar de boa, né? Eu já tenho uma carreira consolidada na minha profissão, que eu escolhi, que é jornalista. Sim. E eu tô aqui, faltando 30 minutos para entrar na TV, nem almocei, te entrevistando, porque eu sou inquieto, eu não estou satisfeito. Então, já que eu já consolidei uma carreira no jornalismo televisivo, no jornalismo midiático, eu quero agora desbravar a internet. E a gente não para. Por isso que eu me inspiro em você, que eu sinto que você tem a mesma coisa e você correspondeu, né, na tua resposta. Você não para. Então é por isso, de verdade, de todas as inspirações, você para mim é a maior inspiração que eu tenho devido a essa gana. Eu tenho a mesma gana que você tem e eu me inspiro. Apesar de você ser da comédia ou ser do jornalismo, sim, saiba que aqui você tem um fã preocupadíssimo e você inspira, tenho certeza, que milhões, pelo menos 500 mil brasileiros. Eu tô me segurando vela aqui. Não, dá licença. Banguela. Essa mulher aqui. Deixa eu te contar, Banguela. Não, mas, cara, muito obrigado por essas palavras mesmo. Para mim é muito louco essa impaciência dentro da minha cabeça. Mais do que inspirar e motivar outras pessoas, é se conectar com outras pessoas, né? Essa impaciência, se conectar, porque por muito tempo, isso quando eu era criança, antes de internet e tudo mais, né? Morando no interior do Mato Grosso, imagina morando no interior do Mato Grosso com essa cabeça incrível, assim, eu via, tanto que eu assistia ao Jô, e por mais do que ter admiração pelo Jô, eu assistia o Jô e falava assim, eu acho que eu consigo fazer o que esse cara tá fazendo. E no final das contas eu consegui fazer o que aquele cara tava fazendo, não do tamanho que ele tava fazendo, mas do meu tamanho de fazer aquilo. Então era questão de crescer meio se achando um ET no meio das pessoas, né? Que é aquilo de crescer em Cuiabá, morar no interior do Mato Grosso e querer coisas que
as pessoas comuns dessas cidades não pensam tanto em querer, né? Pô, eu quero ser um artista super conhecido no Brasil. Puta, velho, olha o tanto de fazenda aqui, olha o tanto de gado, porque você não faz administração rural, faculdade de administração rural, que é um conforto, né? A zona de conforto, ela realmente é confortável, ela é muito confortável, ela não tem esse nome por acaso. Então, se a tua família está construindo uma coisa em torno da parte rural daquela cidade ou daquela região, por que você não vai seguir aquilo? Por que você vai ser a ovelha negra da família? Mas a minha família, meus pais são professores, então, assim, tudo podia, né? Era muito mais sobre conhecimento do que sobre qualquer outra coisa. Se você estudar, você faz o que você quiser da vida, assim, era o que eu sempre aprendi com os meus pais professores, né? Você estuda, você aprende, você faz o que você quiser. Então, essa foi a impaciência que me levou pro mundo. Então, muito obrigado por se sentir inspirado por isso. Eu só tô tocando o meu barquinho da melhor maneira que eu acho que eu tenho que tocar. Não, depois desse momento romântico, Banguela, em que a Kelly tá aqui de vela, Aqui, ó. faz o seguinte, a nossa estagiária, ela briga toda vez que a gente esquece de tirar foto. Então vamos fazer uma pose, mas, Banguela, faz um coraçãozinho. Assim. Aí, o rostinho. Não, pro outro lado. Pra Cadê? Cadê? Tudo ao contrário. Ao contrário. Então Aí. Velho, dá licença, parça. Calma. Calma que tem que ser menor. Aqui. Aê! Terminou meu casamento, terminou essa live. Eu peço para que você se inscreva no canal na descrição. Tá o link para comprar o filme do Banguela, o livro e os canais do Jacaré Banguela. Muito obrigado, Rodrigo Fernandes. Sou seu fã. Valeu. Até a próxima, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, até mais.